Graças a Deus, Deus seja louvado nesta noite. Nós, meus irmãos, como vemos aqui nesse texto da palavra de Deus, Messa, rei dos Moabitas, ele era contratador de gado e pagava um tributo anual ao rei de Israel, a Acabe, 100.000 cordeiros, 100.000 carneiros, com a sua lã. E com a morte do rei de Israel, com a morte de Acabe, Messa, rei dos Moabitas, ele parou então de pagar esse tributo, e Jorão, filho de Acabe, que começou a reinar no lugar do seu pai, ele fez revista aos seus exércitos e enviou mensagens a Josafá, rei de Judá, dizendo para ele: o rei dos Moabitas se rebelou contra mim, irás tu comigo à guerra? E ele então disse, Josafá disse: eu subirei, e eu serei contigo, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Josafá, meus irmãos, era um bom rei. Josafá, ele temia ao Senhor, fazia o que era reto diante dos olhos do Senhor, mas Josafá, ele tinha um hábito de fazer aliança com pessoas erradas, com pessoas ímpias, com pessoas apóstatas. Ele acabou fazendo uma aliança com Jorão, filho de Acabe. Acabe foi um dos piores reis de Israel, que levou o povo de Israel a uma crise espiritual, a apostasia, a se desviar dos caminhos do Senhor, a se apartar do Senhor. E nós então vemos nesse texto que Josafá, ele faz uma aliança com Jorão. Da mesma forma, meus irmãos, há muitas pessoas boas, mas que andam também com pessoas erradas, pessoas que fazem alianças erradas, pessoas que fazem sociedade com pessoas erradas e acabam então se prejudicando. É por isso que a palavra de Deus, ela diz que nós não devemos nos juntar em um jogo desigual com os infiéis. E a palavra do Senhor nos diz então que eles disseram: olha, por que caminho nós subiremos? E disseram: pelo caminho do deserto de Edom. E depois de uma marcha de 7 dias, esses 3 reis e os seus exércitos, depois de uma marcha de 3 dias, não havia mais água, havia acabado a água, não havia água nem para o exército, nem para o gado que os seguia. Nós vemos, meus irmãos, que eles tinham tudo para poder vencer esta guerra e vencer a batalha. Eles tinham uma boa estratégia. Eles decidiram subir pelo deserto de Edom, o lugar onde o inimigo era mais vulnerável, mais fraco. Eles tinham unidade. Josafá disse: eu subirei, eu serei contigo, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Isso é unidade. Eles tinham unidade, eles tinham uma boa estratégia, eles tinham tudo para vencer a guerra, mas num deserto faltou algo que era principal: faltou a água. Às vezes, meus irmãos, nós vemos pessoas, nós também vemos famílias, pessoas que têm tudo para dar certo, pessoas que têm um bom trabalho, pessoas que têm sucesso financeiro, pessoas que têm sucesso profissional, pessoas que têm bons amigos, pessoas que têm bons filhos, boa esposa, bom esposo, tem motivo, meus irmãos, de sobra para poder festejar
a vida, para serem felizes, para serem alegres, para terem paz na vida, mas às vezes falta o essencial, falta Deus nas suas vidas. Falta aquilo, meus irmãos, que é o essencial para todo ser humano, o essencial para toda família, o essencial para toda pessoa. Jesus, ele disse: olha, sem mim nada vocês poderão fazer. O Senhor diz lá no livro de Salmo, através do salmista, ele diz: olha, se o Senhor, ele não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós nada podemos fazer. Nós precisamos de Deus. Nós podemos ter tudo. Nós podemos ter tudo na vida. Você pode ter dinheiro, você pode ter o que for, mas se você não tiver Deus na sua vida, a sua vida não está completa. Você vai sentir um vazio. Você certamente não será realizado na vida. E eles partiram, e depois de uma marcha de 7 dias, acaba a água. Jorão, ele disse, rei de Israel, ele disse: que o Senhor, ele trouxe aqui esses 3 exércitos para os entregar nas mãos dos moabitas. Na verdade, nós vemos que esse rei ímpio, ele acabou culpando a Deus, pela situação, pela talvez um cálculo errado que eles fizeram em relação à água. Ele acaba agora culpando a Deus. E muitas vezes, meus irmãos, nós vemos também que às vezes o ser humano, ele tem uma dificuldade de reconhecer os seus erros. Nós vemos isso desde o princípio, desde lá do livro de Gênesis, os livros da origem, quando Deus, ele pergunta para Adão e diz para Adão: por que você comeu da árvore proibida, da árvore do conhecimento do bem e do mal? Adão disse: olha, foi a mulher que o Senhor me deu. Deus pergunta para a mulher diz: olha, foi a serpente, ou seja, foi o diabo, né? O diabo, ele não presta mesmo, mas muitas coisas não é o diabo que está fazendo na nossa vida. Muitas coisas, meus irmãos, somos nós mesmos que estamos fazendo, e nós às vezes temos uma dificuldade de reconhecer o nosso erro, de chegar diante de Deus e admitir o nosso erro, e nos humilhar diante de Deus, e confessar o nosso pecado diante de Deus, e pedir perdão a Deus. Nós achamos às vezes mais fácil nós culparmos as outras pessoas, ou às vezes inclusive culpar o próprio Deus. Nós precisamos assumir os nossos atos. Nós precisamos ter responsabilidade. Nós precisamos assumir as consequências, meus irmãos, dos nossos atos, e aprender a nos humilhar na presença de Deus. Não fazer como esse rei ímpio, que ele chega e agora quer jogar a culpa no Senhor. Josafá, um homem de Deus, ele disse: mas não há aqui algum profeta do Senhor para que nós consultemos a ele, para que nós consultemos a Deus através dele. Um dos servos de Jorão disse: olha, está aqui Eliseu, que é filho de Safate, que deitava água nas mãos do profeta Elias. Mas o que eu quero que você entenda nesta noite meus irmãos, que eles deixaram para consultar a Deus somente numa situação de extrema necessidade, quando já não tinha mais água nem para o exército, nem para o gado que o seguia, o gado que serviria de alimento para os soldados. Deixaram para poder consultar a Deus numa situação extrema. E às vezes nós também vemos pessoas que só buscam a Deus
só buscam a Deus no momento da dificuldade, só buscam a Deus quando as portas se fecharam, só buscam a Deus quando estão, meus irmãos, às vezes enfermos, doentes, quando já tentou de tudo, quando já fez tudo o que era possível e não conseguiu uma resposta, uma solução. Aí as pessoas às vezes se lembram de Deus, aí a pessoa vem para a igreja, aí a pessoa busca Deus, e Deus ele é bom. A Bíblia fala que Deus ele é galardoador, Deus é recompensador daqueles que o buscam. Toda vez que nós buscarmos ao Senhor, Deus ele vai vir em nosso socorro. Mas, meus irmãos, nós precisamos aprender a levar uma vida diariamente na presença do Senhor. Não é só nos momentos difíceis, não é só nos momentos de dificuldade, não é só no momento da enfermidade que nós devemos buscar a Deus. Nós temos que buscar a Deus todos os dias. Todos os dias. E há muitos que quando buscam a Deus e Deus traz a solução, às vezes viram as costas para o Senhor. Nós precisamos a viver na dependência de Deus, aprender a viver na dependência do Senhor. Se nós desenvolvêssemos uma vida diária de oração, eu tenho a certeza que muitas dificuldades seriam evitadas em nossas vidas, muitos problemas, eles seriam vencidos de antemão, através da oração, e através da oração, você certamente seria uma pessoa mais abençoada por Deus. E a palavra de Deus nos diz que quando eles chegam ali diante do profeta Eliseu, o profeta Eliseu, ele vendo ali Jorão, filho de Acabe, filho de um rei ímpio, que fizera pecar Israel, então o profeta disse: olha, se eu não respeitasse a presença de Josafá, eu nem olharia para você, eu nem iria dar atenção para você, porque você é um rei que não teme a Deus, que não busca a Deus. Talvez o profeta iria dizer para ele: vai lá, busca os deuses do teu pai, vai buscar os deuses da tua mãe. Mas em referência e em respeito a Josafá, nós vemos aqui o profeta Eliseu, ele então disse assim: olha, trazei-me um tangedor, alguém que tocasse. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que tangendo ali o tangedor, veio a mão do Senhor sobre o profeta, e ele começou então a profetizar. Nós vemos aqui, queridos, o poder do louvor. A presença de Jorão trouxe ali um clima ruim, uma atmosfera pesada. Nós vemos agora, queridos, para mudar aquela atmosfera, para mudar aquele ambiente, o profeta Eliseu, ele solicita então a presença de alguém que pudesse tocar, alguém que pudesse tanger um instrumento, alguém que pudesse agora trazer a inspiração, mudar aquela atmosfera, mudar aquele clima, trazer agora inspiração para o profeta poder profetizar e se colocar em espírito na presença do Senhor. Nós vemos a importância do louvor. O louvor, meus irmãos, ele liberta. Você vê que quando Saul ele estava atormentado por um espírito maligno, os seus servos chegaram então para Saul e disseram: olha, dize meu senhor aos seus servos para que busque um homem, alguém que saiba tocar bem. E será que quando esse espírito maligno o atormentar, ele então vai dedilhar a sua harpa com a sua mão, e o Senhor então se sentirá melhor. Trouxeram então Davi. Nós vemos a importância do louvor.
a importância do louvor para trazer a presença de Deus, para poder mover as mãos de Deus. A palavra diz que quando o tangedor começou a tanger, a mão do Senhor veio sobre o profeta, e ele começou então a profetizar, e ele começou a dizer: olha, fazei aqui neste vale muitas covas, porque não vereis o vento, não vereis a chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e os vossos animais. Digam amém. Queridos, uma das coisas que eu quero destacar aqui, o profeta disse: olha, fazei nesse vale muitas covas. Que nós aprendemos aqui, em primeiro lugar, nós precisamos fazer a nossa parte. Diga comigo: fazer a nossa parte. Se você quer que milagres aconteçam na sua vida, nós precisamos aprender a fazer primeiro a nossa parte. Nós temos que fazer as covas, nós temos que fazer a forma, para Deus, meus irmãos, Ele poder encher. Em outras palavras, nós temos que nos esforçar, nós temos que trabalhar. Se nós queremos milagre, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que sair das nossas casas, nós temos que vir na presença de Deus, nós temos que vir na igreja, nós temos que fazer a nossa parte. Às vezes as pessoas ficam nas suas casas sentados, acomodado, querendo que a bênção de Deus venha sobre eles de uma forma automática, sem nenhum esforço, sem nenhum trabalho, mas nós vemos que assim não funciona. Nós precisamos fazer a nossa parte. Sempre haverá algo que nós precisamos fazer, sempre haverá uma parte que cabe a nós. Todo milagre, toda batalha tem, meus irmãos, uma parte que cabe a Deus, uma parte que cabe a nós, e às vezes nós não fazemos a nossa parte, e nós queremos exigir que Deus faça a parte dele. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, é que às vezes, meus irmãos, nós não podemos esperar, não devemos esperar condições favoráveis. Você vê aqui, imagine esse exército agora num deserto, sem água, sem ferramenta adequada para poder cavar, para poder fazer covas, para poder fazer buracos. Mas o que nós aprendemos aqui, queridos, é que você não precisa, não deve esperar condições favoráveis. Às vezes as pessoas ficam esperando condição favorável para poder vir na igreja, para tomar uma decisão de entregar a sua vida a Jesus. As pessoas ficam esperando uma condição favorável para poder trabalhar na obra de Deus. As pessoas falam: um dia eu vou trabalhar, um dia eu vou fazer alguma coisa na obra de Deus. Fica esperando uma condição favorável que nunca chega. Nós aprendemos aqui que nós temos que trabalhar mesmo quando as condições elas não são favoráveis. Nós precisamos pôr mãos à obra, nós precisamos trabalhar. A terceira coisa que nós aprendemos aqui é que nós temos que trabalhar com aquilo que nós temos nas nossas mãos. Digo amém. É com aquilo que você tem nas tuas mãos. Não adianta ficar a querer esperar as coisas acontecer. Não, você tem que lançar mão ao arado. Você precisa trabalhar com aquilo que você tem nas suas mãos. Se você começar pela fé, se você dá o passo de fé, Deus vai começar a acrescentar coisas na sua vida. Deus vai começar a se mover e as coisas vão acontecer na sua vida. E a palavra de Deus, o profeta disse assim para eles: olha, vocês não vereis vento, vocês não vão ver vento. Não é? Quando começa a ventar, quando começa a relampear, a gente já logo imagina, vem uma chuva, né? Já tem uma esperança. Mas aqui o profeta fala: ó, vocês não vão ver vento, vocês não vão ver chuva, mas todavia esse vale se encherá de tanta água que vocês vão beber, e o gado de vocês também vão beber.
Sabe o que nós aprendemos aqui? Que há momentos, meus queridos irmãos, em que você não vai ver nenhuma mudança. Há momento que parece que nada está acontecendo. Há momento que mesmo que você esteja fazendo o seu melhor para Deus e tudo aquilo que você sabe fazer para Deus, mas parece que os céus estão fechados, parece que a sua oração não está sendo ouvida, parece que Deus se esqueceu de você. Há momentos, meus irmãos, que a única coisa que você vai ter que se apegar é se apegar na palavra de Deus. Você vai ter que se firmar na palavra de Deus e crer que Deus é fiel para poder cumprir a sua palavra e a sua promessa na sua vida. Você crê nisso? Você pode dizer um amém? Há momentos que você tem que se apegar à palavra e firmar na palavra, e crer que Deus é um Deus justo, um Deus fiel, um Deus que vela pela sua palavra para poder cumpri-la na sua vida. E o profeta disse: vocês não verão vento, vocês não verão chuva, mas todavia esse vale se encherá de tanta água, que vocês vão beber, e os vossos animais. Mas o Senhor disse: a isso ainda é pouco. Deus falou: eu vou entregar também os moabitas nas vossas mãos. Olha aqui, queridos irmãos, Deus falou: olha, esse é pouco, porque Deus, Ele quer fazer as coisas mais abundantes na nossa vida. Você crê que Deus quer fazer as coisas mais abundantes na sua vida? A palavra de Deus diz que Deus, Ele é poderoso para fazer tudo mais, infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos, daquilo que nós pensamos, segundo o seu eficaz poder. Esse ano é o ano que Deus vai fazer infinitamente mais na sua vida. Esse é o ano que Deus vai te surpreender. Esse é o ano, meus queridos irmãos, que Deus vai fazer na sua vida. Alguns estão recebendo, outros estão distraídos, mas é o ano que Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Amém? É o ano, meus irmãos, em que Deus vai abrir as janelas dos céus ao teu favor. É o ano que Deus vai fazer você ter vitória em batalhas que já estavam perdidas na sua vida. Aqui nós vemos uma batalha que já estava perdida. Eles não perderam a batalha, meus irmãos, para os moabitas, eles perderam a batalha para eles mesmos. Eles saíram e não levaram água e perderam a batalha. Já era uma batalha perdida, já tinha perdido a batalha antes de encontrar o inimigo. Mas Deus é o Deus que nos dá vitória até naquelas batalhas que já foram perdidas. Às vezes você também tem batalhas perdidas na sua vida, sonhos que ficaram para trás, sonhos que você já enterrou, sonhos que você já nem acredita mais que possa um dia se realizar. Às vezes você já até abandonou os teus projetos, os teus planos, você já até esqueceu, são coisas que você já nem conta mais. Mas Deus, meus queridos, é o Deus que pode nos dar a vitória em batalhas que já foram perdidas na nossa vida. Você pode dizer amém? Deus é o Deus do impossível, Ele é o Deus todo-poderoso. Eu quero encerrar a mensagem. A palavra de Deus, meus irmãos, nos diz que eles, quando eles ofereceram a oferta de manjares pela manhã, a Bíblia diz que eis que as águas vinham pelo caminho de Edom. Olha o poder de uma oferta. O poder da oferta foi o gatilho que destravou os céus, destravou o milagre, destravou a bênção. Quando eles ofertaram a oferta de manjares, era o que estava precisando, algo para poder destravar. E eles então ofertaram a oferta de manjares, e as águas então vinham pelo caminho de Edom. Nessa noite também, querido, você pode também destravar. Às vezes a vida financeira está travada na sua vida, às vezes você não está tendo êxito. Querido,
coloque em prática, faça uma oferta a Deus com propósito. Fala: Senhor, eu vou ofertar porque eu quero que o Senhor destrava essa porta para mim. Às vezes, meus irmãos, é isso que tem faltado para poder ser um gatilho para abrir a você as janelas dos céus e você começar a desfrutar a bênção de Deus na sua vida. Deus, eu repito, é o Deus do impossível. Deus é o Deus que muda situações. É o Deus que vai dar a vitória a você em batalhas que você já perderam. Deus vai fazer você triunfar. Deus vai fazer de você um vencedor, uma vencedora. Você pode aplaudir e glorificar ao Senhor neste momento. Aleluia, glória a Deus.